Olá, concurseiros de todo o Brasil! Na aula de hoje nós iremos estudar sobre vírus, malwares, os tipos e a segurança e modos de prevenção. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Bons estudos! Primeiro iremos estudar os conceitos e depois responderemos questões. Um equipamento pode ser infectado ou comprometido de várias maneiras. Uma delas é pela exploração de vulnerabilidades nos programas instalados, pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, pelo acesso a páginas web maliciosas via navegadores vulneráveis, pela ação direta de atacantes, pela execução de arquivos previamente instalados, obtidos, anexos em mensagens eletrônicas, via links recebidos por mensagens eletrônicas a redes sociais, via mídias removíveis, em páginas web, diretamente de outros equipamentos. Por que são desenvolvidos e propagados? Para obter vantagens financeiras, coleta de informações confidenciais, desejo de autopromoção, vandalismo e extorsão. São usados como os intermediários e eles possibilitam práticas de golpe, realização de ataques e disseminação de spam. Uma vez instalados, passam a ter acesso aos dados armazenados no equipamento e podem executar ações em nome do usuário, acessar informações, apagar arquivos, criptografar dados, conectar-se à internet, enviar mensagens e instalar outros códigos maliciosos. Melhor prevenção. Impedir que a infecção ocorra. Nem sempre é possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente os dados. Uma questão de concurso que as bancas adoram colocar em suas provas é sempre, ou então elas colocam nunca. É possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente os dados. E elas também podem cobrar se a pessoa pode tentar impedir uma infecção. E a gente pode, tomando as devidas precauções, que será falada adiante. Vamos seguindo, agora vamos falar o conceito de vírus, que é um programa ou parte de um programa de computador normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivo. Depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para tornar-se ativo, dar continuidade ao processo de infecção. Para que o equipamento seja infectado, é preciso que o programa já infectado seja executado. E os principais meios de propagação de um vírus é através do e-mail e do pendrive. Tipos mais comuns de vírus. Nós temos o vírus propagado por e-mail, o vírus de script, o vírus de macro e vírus de telefone celular. Observem bem que algumas bancas costumam perguntar quais são os tipos mais comuns de vírus, E o vírus de telefone celular é um vírus mais moderno, Veio com o advento aí das tecnologias para telefones celulares. Então, marquem esses 4 tipos de vírus, que é o propagado por e-mail, o de script, o de macro e o de telefone celular. Isso pode ser cobrado sim na sua prova. Próximo tipo é o cavalo de Troia, também chamado de Trojan. É um programa que, além de executar as funções para quais ele aparentemente foi projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Ele necessita ser explicitamente executado para ser instalado. Pode ser instalado pelo próprio usuário ou por atacantes. Após invadir o equipamento, altera um programa já existente para executarem ações maliciosas, além das funções originais. Alguns tipos de Trojan, que são os cavalos de Troia. Nós vamos ter os downloader, os dropper, os backdoor, o DOS, o destrutivo, o clicker, o proxy, o spy e o bunker de bancos.
Não é muito comum que alguma banca pergunte quais são os tipos de Trojan, mas é bem interessante que vocês saibam quais são os tipos de cavalo de Troia atualmente que fazem grandes destruições em máquinas hospedeiras, né? Se possível, copiem ou tirem uma foto deste slide. O próximo é o Ransomware. É um programa que torna inacessíveis os dados armazenados e o equipamento, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. 2 tipos principais: o Locker, que impede o acesso ao equipamento, e o Crypto, que impede o acesso dos dados armazenados no equipamento, geralmente utilizando criptografia. E se atentem a esse vírus, porque em 2017 nós tivemos 2 grandes ataques mundiais de ransomware. Então, pode ser que a banca cobre sobre ransomware. É um vírus que está muito em alta, porque eles pedem resgate em dinheiro dos dados que eles sequestram. E dando continuidade, ransomware normalmente usa criptografia forte, costuma buscar outros dispositivos conectados locais ou em rede e criptografá-los também. Pagamento do resgate, geralmente feito via bitcoins, reforça a importância de ter backup. Mesmo pagando o resgate, não há garantias de que o acesso será restabelecido. Eu vou dar uma pausa para que vocês possam copiar ou então fazer um print desse slide. Próximo é o Backdoor, programa que permite o retorno de um invasor a um equipamento comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Backdoor significa porta dos fundos. Ele é um código malicioso que serve para deixar o seu computador aberto, para que outros ataques, ele fica mais vulnerável a outros ataques, que pode ser um spyware, um vírus, um trojan, um cavalo de Troia. Pessoal, só lembrando mais uma vez que esse material a gente tirou do cert.br, tá? Quem quiser tem mais materiais disponíveis no site. Backdoor pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos que tenham previamente infectado o equipamento e também pode ser incluído por atacantes que tenham invadido o equipamento. Após incluído, usado para assegurar o acesso futuro ao equipamento, permitindo que seja acessado remotamente, sem ter que recorrer novamente aos métodos já utilizados. Então, lembre-se, o Backdoor permite o acesso ao sistema infectado e o seu controle remoto. RAT, Remote Access Trojan, é um Trojan de acesso remoto. Permite que combina as características de Trojan e Backdoor. Permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário. Quando a gente fala em Trojan de acesso remoto, a gente está falando que ele faz com que o seu computador vire como se fosse uma espécie de zumbi. Ele consegue controlar o seu computador, ou o equipamento que estiver infectado à distância. Então, o RAT é a junção do Backdoor mais o cavalo de Troia. Worm, popularmente conhecido como verme, ele é capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de equipamento para equipamento. Modo de propagação: execução direta das cópias, exploração automática de vulnerabilidade em programas, consome muitos recursos devido à grande quantidade de cópias geradas, podem afetar o desempenho de redes, o uso de equipamentos. Lembre-se que o Worm, que é o verme, é diferente de vírus, tá? Processo de propagação desses vermes: identificação dos equipamentos alvos, envio das cópias, ativação das cópias e reinício do processo. Então, a maior diferença do verme para o vírus é que o verme ele consegue se propagar, automaticamente, enquanto o vírus ele precisa que você clique para que ele possa infectar e começar a se duplicar. E outra técnica utilizada por esses vermes é o fato deles conseguirem se propagar através do e-mail, criando anexos infectados.
próximo é o boot, programa que dispõe de mecanismo de comunicação com o invasor que permite que ele seja controlado remotamente. Modo de propagação similar ao verme, como nós já falamos. Execução direta das cópias. Exploração automática de vulnerabilidades em programas. Comunicação entre o invasor e o equipamento infectado pode ocorrer via canais de IRC, servidores web, redes P2P e entre diversas outras maneiras. Bootnet, rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis e que permite potencializar as ações danosas dos boot. O controlador do bootnet pode usá-la para seus próprios ataques, alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejam executar ações maliciosas específicas. Ou seja, a diferença é que o boot ele deixa o seu computador zumbi, ou seja, ele pode ser controlado remotamente sem o seu conhecimento. E já o bootnet é o conjunto de vários computadores zumbis controlados remotamente. Spyware, programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. No nosso português, essa tradução significa código espião ou programa espião. Os spyware podem ser desenvolvidos por firmas comerciais que desejem monitorar o hábito dos usuários para avaliar seus costumes e vender seus dados pela internet. Ele é um programa que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essa informação para uma entidade externa da internet sem o consentimento do usuário. Alguns tipos de spyware. Nós vamos ter os keylogg, capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do equipamento. O ScreenLegger, capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. E também nós temos adware, que são projetados para apresentar propagandas. Esses 3 tipos de spyware são muito cobrados em concurso público, então eu acho interessante que vocês copiem ou façam um print deste slide. Hotkit, um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um equipamento comprometido. Pode ser usado para remover evidências em arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos, esconder atividades e informações, capturar informações da rede, mapear potenciais vulnerabilidades em outros equipamentos. E este tipo é mais difícil de ser localizado pelos antivírus. Vamos agora falar de segurança da informação. Primeiro, mantenha os equipamentos atualizados. Use apenas programas originais. Tenha sempre as versões mais recentes dos programas. Configure os programas para serem atualizados automaticamente. Remova as versões antigas, os programas que você não utiliza mais. Programas não usados tendem a serem esquecidos, ficar com versões antigas e são potencialmente vulneráveis. Lembre que se alguma banca de concurso perguntar que os antivírus não precisam ser atualizados porque eles são programas antivírus, saiba que é mentira. Até os antivírus merecem ser atualizados. Dando continuidade, programe as atualizações automáticas para serem baixadas e aplicadas em um horário em que o equipamento esteja ligado e conectado à internet. Cheque periodicamente por novas atualizações usando as opções disponíveis nos programas. Crie um disco de recuperação de sistema. Certifique-se de tê-lo por perto no caso de emergências. Instale um antivírus anti-malware. Mantenha-o atualizado, incluindo o arquivo de assinaturas. Atualize o arquivo de assinaturas pela rede, de preferência diariamente. Configure-o para verificar automaticamente toda e qualquer extensão de arquivo, arquivos anexados aos e-mails e obtidos pela internet, discos rígidos e unidades removíveis.
Verifique sempre os arquivos recebidos antes de abri-lo ou executá-los. Crie um disco de emergência de seu antivírus. Use-o se desconfiar que o antivírus instalado está desabilitado ou comprometido. O comportamento do equipamento está estranho quando estiver mais lento ou gravando ou lendo o disco rígido com muita frequência. Assegure-se de ter um firewall pessoal instalado e ativo. Se possível, faça um print desse slide. Verifique as premissas de instalação e execução são coerentes. Seja cuidadoso ao permitir que os aplicativos acessem seus dados pessoais. Selecionar os aplicativos escolhendo aqueles bem avaliados, com grande quantidade de usuários, tá? Essa dica vai muito para smartphone, né? Sempre escolha o que tem grande quantidade de usuário e que são bem avaliados. E sempre observe quais são as permissões que aquele aplicativo está querendo ter dentro do seu celular. Mantenha os backups atualizados de acordo com a frequência de alteração dos dados. Configure para que seu backup seja realizado automaticamente. Certifique-se de que eles estejam realmente sendo feitos. Mantenha backups redundantes, ou seja, várias cópias, para evitar perder seus dados. Incêndio, inundação, furto ou uso de mídias defeituosa, ou caso uma das cópias seja infectada. Dá mais um momento para que vocês possam fazer um print deste slide. Assegure-se de conseguir recuperar seus dados, seus backups. Nunca recupere um backup se desconfiar que ele contém dados não confiáveis. Mantenha os backups desconectados do sistema. Backup é a solução mais efetiva contra ransomware. Interessante a gente falar aqui que os backups não podem ficar no mesmo local. Ou seja, se eu estou fazendo backup dos meus arquivos no meu computador, eu não posso salvar esse backup no meu computador, porque se der um problema no meu computador, eu perco todas aquelas informações. E o backup ele é uma forma segura de manter seus dados salvos. Antes de clicar em um link curto, use complementos que permitam visualizar o link de destino, ou seja, não saia clicando em qualquer link. Mensagens de conhecido nem sempre são confiáveis. O campo de remetente do e-mail pode ter sido falsificado ou podem ter sido enviadas de contas falsas ou invadidas, né? Pode ser que a pessoa que está distribuindo aquele e-mail não seja o seu conhecido, seja um e-mail falso. Então, tomem cuidado ao clicar em e-mails, mesmo que sejam de pessoas que vocês conhecem. Use a conta de administrador do sistema apenas quando necessário. A ação do código malicioso será limitada às permissões de acesso ao usuário que estiver acessando o sistema. Cuidado com extensões ocultas. Alguns sistemas possuem como configuração padrão ocultar a extensão de tipo de arquivos conhecido. Desabilite a autoexecução de mídias removíveis, arquivos anexados. Mais um momento para que vocês possam fazer o print deste slide. E aqui a gente finaliza nossa aula de informática. Pensei que iria fazer questões, mas a aula está muito extensa, fica um pouco cansativo para vocês. Iremos fazer depois outra aula somente com questões de informática. Aqui está o endereço de onde conseguimos tirar todo esse material para fazer para vocês, tá? É no cert.br, mas vocês também podem encontrar no nic.br e no CGI.br.